Você já foi julgado por tentar algo diferente? Já sentiu o peso de dever para todos e não ter mais de onde tirar forças? Esse vídeo conta a história real de um homem que foi humilhado por estar endividado, mas que deu a volta por cima de um jeito que ninguém esperava. Se você já se sentiu sozinho, desacreditado, ou pensou em desistir porque nada parecia dar certo, então essa história é para você. Ela mostra como, mesmo no fundo do poço, ainda existe um caminho. E às vezes, tudo que você precisa é de uma decisão, uma virada. Aqui, você vai ver uma jornada completa, da dor profunda à superação surpreendente. E mais que uma história, esse vídeo pode ser um espelho da sua vida. Ele pode reacender a sua fé, trazer clareza, ou até mostrar uma saída onde hoje só existe escuridão. Enquanto assiste, pergunte a si mesmo: até quando vou permitir que o medo me paralise? O que estou esperando para virar a chave da minha própria história? Assista até o fim. Não só porque a história é emocionante, mas porque ela pode mudar a forma como você encara os seus próprios desafios a partir de hoje. Ele sempre foi assim. Sonhador, leal, de alma leve. Sabe aquele tipo de pessoa que ilumina o ambiente só por estar presente? Era ele. O amigo que escuta, o colega que ajuda, o homem que dá um jeito em tudo sem reclamar. Funcionário exemplar, sempre elogiado. Filho que não media esforços. Marido que fazia questão de lembrar o quanto amava, mesmo nos dias mais comuns. Ele tinha algo raro, aquele brilho nos olhos de quem acredita que tudo pode melhorar. Mas e você? Já teve essa sensação de que estava fazendo tudo certo, sendo a melhor versão de si, e mesmo assim, parecia que algo ainda faltava? Foi por isso que ele tomou uma decisão corajosa. Largou o emprego fixo, com carteira assinada, salário garantido, para tentar algo maior. Queria empreender, ser dono do próprio destino. E no começo, tudo parecia caminhar. Clientes surgindo, elogios, vendas entrando. Parecia que finalmente o universo estava conspirando a favor. Você já sentiu isso? Aquela fase em que tudo começa a se alinhar e você acredita que dessa vez vai? Mas aí, vem a parte que ninguém espera. Porque às vezes, quando tudo parece promissor, é quando a vida resolve testar se você realmente está pronto. As contas começaram a se acumular devagar, quase imperceptíveis no começo. Um boleto atrasado aqui, outro ali, até que se tornaram uma avalanche. Sua esposa, antes cheia de energia, começou a adoecer. Crises de ansiedade, noites sem dormir, olhos sempre cansados. Ele tentou ser forte. Assumiu tudo. Cuidava dela, da casa, das compras, das contas, de tudo. Mas o dinheiro não acompanhava o esforço. Vencia o mês, mas não vencia os boletos. E então vieram os empréstimos. Primeiro um, depois outro. Quando via, já vivia para cobrir um com o outro. Você já passou por isso? Já sentiu que por mais que tentasse, tudo saía do controle? Já precisou sorrir para não preocupar quem você ama, mesmo estando destruído por dentro? Ele fazia isso todos os dias. E à noite, chorava no banheiro, escondido, silenciosamente, para não acordar sua esposa, para não parecer fraco. Mas por dentro, ele já estava despedaçado. A autoestima evaporou. A fé sumiu. Os amigos sumiram também. A família começou a olhar com desconfiança. Ele só sonha demais, diziam. Nunca termina o que começa. E talvez você entenda esse sentimento, o de carregar o mundo nas costas, e mesmo assim se sentir sozinho. Ele acreditava que estava falhando com todos. E o pior,
Começou a acreditar que estava falhando consigo mesmo. Mas mesmo quebrado, ele ainda fazia uma coisa: orava. No silêncio do quarto, de madrugada, com a voz embargada, ele pedia um sinal, um caminho, um milagre. Será que alguém estava ouvindo? Talvez estivesse. Naquela noite, depois de mais um dia exausto, ele abriu o celular sem saber exatamente o que procurava. Rolava a tela, sem foco, tentando escapar da realidade. Até que parou num vídeo. Era simples. Um cara falava sobre fé, disciplina e propósito. Mas havia algo naquele tom de voz, naquela mensagem. Algo que fez ele assistir até o fim. No dia seguinte, assistiu outro. E outro. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, alguém estivesse falando direto com ele. Você já teve essa sensação de ouvir uma frase na hora certa e sentir que tudo pode mudar? Foi assim com ele. A cada vídeo, uma faísca. A cada história, um recomeço. Começou a estudar. Pesquisava sobre hábitos, espiritualidade, propósito. Alimentava a mente com tudo que pudesse trazer luz, porque no fundo, ele sabia, ou ele mudava por dentro, ou nada mudaria por fora. Então ele decidiu, com os olhos ainda cansados, mas o coração mais firme, disse a si mesmo: dessa vez eu vou até o fim. Nem que ninguém acredite, nem que demore, eu vou fazer até dar certo. Parou de visitar familiares que só criticavam. Se afastou de distrações. Se isolou do barulho e mergulhou num novo propósito. E o que ele escolheu? Ajudar. Transformar dor em palavra. Começou a criar conteúdo para pessoas como ele, cansadas, desacreditadas, mas com uma fagulha de esperança ainda viva. No começo, ninguém via. Mas ele continuou. Porque agora, não era mais sobre fama, era sobre missão. E quando algo vira missão, tudo começa a mudar. Durante 2 meses, ele deu tudo de si. Criava, escrevia, gravava, editava, sozinho. Dormia tarde, acordava cedo. Postava mesmo quando ninguém curtia. Falava com a câmera como se falasse com uma multidão, mesmo quando só 3 pessoas assistiam. Mas no fundo, ele sabia, alguma hora ia acontecer. E aconteceu. Num dia comum, com mais um vídeo comum, algo diferente começou a acontecer. Notificações, comentários, compartilhamentos. Em poucas horas, aquele vídeo explodiu. Você já imaginou como seria ver um sonho esquecido florescer de repente? Ver, ali na sua frente, aquilo que você construiu com lágrimas e fé, finalmente dando frutos? Foi assim, como um milagre digital. O vídeo viralizou, e junto com ele, todos os anteriores também. O canal cresceu. As pessoas começaram a escrever: era isso que eu precisava ouvir. Você salvou meu dia. Por favor, continue. E então, o dinheiro começou a entrar. Primeiro um valor tímido. Depois, mais. Depois, milhares de dólares. Ele chorou. Mas dessa vez, de gratidão. Porque ele sabia o que tinha enfrentado para chegar ali. As dívidas pagas. Cada boleto, cada cobrança. Aquele sufoco de anos. Encerrado. Comprou seu primeiro carro, usado, mas especial. A esposa voltou a sorrir. A casa ficou mais leve. A fé voltou. E o mais importante, ele voltou a acreditar em si mesmo. Já não era apenas um sobrevivente. Agora, era um homem renascido. Ainda simples, ainda humilde, mas com um novo olhar sobre a vida. Um olhar de propósito.
E se você chegou até aqui, talvez esteja se perguntando: será que isso pode acontecer comigo? A resposta é simples: sim, desde que você não desista. Se você está no fundo do poço, não feche os olhos, porque talvez a resposta que você precisa esteja mais perto do que imagina. Compartilhe esse vídeo. Ele pode ser o começo da virada de alguém, talvez até da sua.